Fala pessoas, beleza? Eu sou o Raul Artuso, também conhecido como Raula, e hoje eu tô aqui para falar sobre esse livro aqui, ó, Experiência do Cinema, organizado pelo professor Ismael Xavier. Mas antes da gente falar dele, pedi para o pessoal assinar o canal para não perder os próximos conteúdos e também deixar o seu like aí se puder, deixar comentários e tudo mais pra gente continuar o nosso papo aqui. Sempre perguntam pra mim assim, que livros eu acho que poderiam ser interessantes para quem tá começando a ler sobre cinema, quer entender mais sobre teoria de cinema mesmo, assim, sobre básico, teoria de filme. E para mim a recomendação quase que óbvia é esse livro aqui, Experiência do Cinema, organizado pelo professor Ismael Xavier, que é uma antologia de textos, eu diria dos principais textos sobre a teoria cinematográfica, mais ou menos até o lançamento do livro, que foi nos anos 80, né, em 83. E nesse sentido é um livro que ele traz muito do básico sobre como é o que foi entendido, como se entendeu o cinema, né? O que se escreveu na teoria sobre cinema em diferentes fases. Assim. Então o livro é dividido em 3 grandes sessões, né? Na primeira sessão, que se chama A Ordem do Olhar, a codificação do cinema clássico, as novas dimensões da imagem, é uma espécie de uma antologia de textos que tentam lidar com isso que era o fascínio do cinema, num certo sentido, e também como o olhar do cinema passou a ser codificado naquilo que se convencionou chamar de cinema clássico, né? Então aqui tem textos sobre atenção, sobre a imaginação, tem textos do Pudovkin sobre direção e roteiro, principalmente questão do realismo, né, e como o cinema, a percepção se transforma com o cinema. Tem os textos fundamentais, o texto fundamental do Bazin da Ontologia da Imagem Cinematográfica. Então assim, a primeira parte ela é muito nessa ideia do cinema, que depois no livro dele, A Opacidade e a Transparência, é o que ele vai chamar do cinema da transparência. Então é uma teoria voltada, são textos voltados muito para esse primeiro contato com o cinema e essa codificação do olhar, né? Uma tentativa de entender essa codificação do olhar. E o realismo tem um papel fundamental aqui, né? Porque o cinema como janela, como transparência, como o cinema como um duplo do mundo, né? E aí uma segunda parte que se chama Ampliação do Olhar, Investigações Sonoras, 2 pontos poéticas, que seriam textos mais voltados para um cinema, para aquilo que, né, numa oposição entre o cinema de prosa e o cinema de poesia, que o Pasolini depois vai fazer, seria aquilo voltado para esse cinema de poesia, ou seja, um cinema que não está tão ligado ao realismo e também não tanto esse olhar codificado, mas que está tentando descodificar, né? Está tentando novas possibilidades, abrindo o imaginário cinematográfico e do que fazer com o cinema. Que não é necessariamente o cinema moderno, né? Porque você já tem essas teorias e esses pensamentos e mesmo obras disso desde que o filme é filme, né? Assim, é preciso entender que essa dinâmica entre o que seria clássico e moderno, ela é um pouco mais do pensamento do que do cinema mesmo, do que das obras, do que dos filmes e dos artistas. Então você vai ter textos aqui do Eisenstein, os textos fundamentais do Werther, do Jean Epstein, Robert Denot, o Brakhage, que talvez tenha formulado uma das grandes teorias sobre a visão, um outro tipo de olhar do cinema. E uma terceira parte, que aí já chama O Prazer do Olhar e o Corpo da Voz, a psicanálise diante do filme clássico, que está muito ligado às teorias dos anos 70, principalmente, né, mas fim dos anos 60 e 70, que é da desconstrução do olhar, tentar alcançar os mecanismos fundamentais do cinema, pensar os mecanismos fundamentais do cinema a partir da ideia de que eles não são naturais, desnaturalizar esse tipo de coisa, como, por exemplo, o aparato cinematográfico, o realismo do aparato cinematográfico, né, a ontologia da imagem cinematográfica.
desconstruir esse tipo de visão, desconstruir uma ideia de uma linguagem que seria mais natural, né? E mostrar mecanismos ideológicos dentro disso. Já é também um pensamento mais ligado à academia, que é também depois que explode, né, começam a ter os primeiros cursos de cinema no mundo. Então são teorias ligadas ao meio acadêmico, com as novas teorias pós-estruturalistas também, teorias feministas. Então são já textos buscando os mecanismos ideológicos do cinema e desconstruir, revelar um certo uso do cinema. Então são textos importantes nesse sentido. E quem lê, além disso, tem os textos de introdução do próprio Ismail, né, que fazem um apanhado de todas essas partes e dão um certo conjunto para o livro, que, né, dão uma certa estruturam mesmo cada parte, que também ilumina algumas coisas interessantes sobre essas teorias e principalmente a posição dessas teorias naquele momento, né, anos 80. Eu acho que isso aqui é o fundamental para quem quer entender um pouco mais de história do pensamento sobre cinema. É um livro que sempre me acompanha, a minha edição ela tá toda arrebentada, páginas voando e tudo mais, porque eu uso muito, grifo muito, é sempre um livro para você ter por perto para consultar em determinados momentos. Então eu diria que para quem quiser saber mais sobre o pensamento sobre cinema, quem quiser entender mais a teoria, eu diria que esse é um ponto inicial sem medo e sem arrependimento. É um livro que não é caro, porque foi muito reeditado. Essa, por exemplo, a minha é a terceira edição, já teve outras depois, então é um livro que está bastante disponível, você acha em sebo, e por isso, para mim, é a minha indicação para quem quer começar na teoria cinematográfica e ir além simplesmente do resenhismo de bom ou ruim e por quê. Então fica aí a minha dica, beleza? Então, assim, muito obrigado. Quem curtiu, por favor, deixe o seu like aqui. E se quiser comentar, fazer sugestões, quiser saber outros livros, perguntas para que eu responda aqui nos vídeos, fica à vontade, porque eu estarei de olho para fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.